queridos ouvintes da rádio A Voz do Coração. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente, nesse momento de reflexão e conexão interior. Hoje vamos falar sobre algo profundo, silencioso, mas extremamente poderoso: o autoconceito. Me diga uma coisa: quem você acredita que você é? A resposta para essa pergunta pode estar influenciando toda a sua vida, suas escolhas, seus relacionamentos e até onde você acredita que pode chegar. O autoconceito é a forma como você se enxerga. É o conjunto de ideias, crenças e percepções que você constrói sobre si mesmo ao longo da vida. Ele responde de maneira silenciosa à pergunta: quem eu acredito que eu sou? Esse conceito não nasce pronto. Ele é formado a partir das experiências que vivemos, das palavras que ouvimos, das relações que construímos e, principalmente, da maneira como interpretamos tudo isso. Se uma pessoa cresce ouvindo que é capaz, ela tende a desenvolver um autoconceito positivo. Mas, por outro lado, as críticas constantes, rejeições ou comparações podem fazer com que alguém construa uma visão negativa de si. Mas é importante entender que o autoconceito não é uma verdade absoluta. Ele é uma construção e, como toda construção, pode ser transformada. O modo como você se vê influencia diretamente as suas escolhas, seus comportamentos e até os seus resultados. Quem acredita que não é bom o suficiente, muitas vezes nem tenta. Quem se vê como alguém capaz, enfrenta desafios com mais coragem. O autoconceito, ele também impacta nos relacionamentos, porque quando você se valoriza, você tende a aceitar menos quando você não se valoriza. Quando você não se valoriza, você acaba aceitando menos do que você merece. Agora, quando você se reconhece, quando você se valoriza, quando você sabe quem você é, você passa a estabelecer limites mais saudáveis. Desenvolver o autoconceito saudável não significa se achar melhor do que os outros, mas sim reconhecer as suas qualidades, aceitar suas limitações, entender que você está em constante evolução. É olhar para si com mais verdade e menos julgamento. Construir um bom autoconceito exige prática. Observar seus pensamentos, questionar as crenças negativas, substituir a autocrítica excessiva por um diálogo interno mais gentil. No fim das contas, a forma como você se vê define, em grande parte, a forma como você vive. Por isso, vale a pena se perguntar: você tem sido o seu maior crítico ou o seu maior aliado? Você está percebendo como esse tema é importante, relevante para a nossa vida? Você está entendendo que isso pode mudar tudo? Que a forma como você se vê influencia em tudo que você faz, nas suas decisões, em todo o seu dia a dia. A forma como você se vê, que aqui a gente chama de autoconceito, é o conjunto das ideias que você tem sobre si mesmo, as crenças que você construiu sobre você mesmo ao longo da sua vida, principalmente ouvindo os outros, o que os outros falam a respeito de você, ou
através das comparações que você faz com as outras pessoas, e aí você vai construindo uma ideia sobre você. Só que às vezes essa ideia, ela é negativa, ela não é positiva. Então, a forma como você se enxerga, ela não nasce com você, ela vai se formando e pode ir se transformando também. Através das suas experiências, né? As palavras que você ouve, as relações que você vive, as relações que você viveu, tudo isso contribui para a formação do seu autoconceito. E como você se interpretou diante de tudo isso? Como você se enxerga lá dentro do seu contexto familiar, né, dentro dos seus relacionamentos, nos lugares aonde você frequenta? Quem é você? Como você se vê? Se você cresceu, né, ouvindo que você era incapaz, muito provavelmente você desenvolveu uma visão negativa, né? Você desenvolveu uma visão negativa de tanto ouvir que você não era capaz. E também se você enfrentou muitas críticas, muitas rejeições, muitas comparações também, até mesmo você se comparando com outras pessoas, isso vai criando esse autoconceito negativo. E assim, talvez, né, você tenha construído um olhar muito duro sobre você mesmo. Mas, se você cresceu ouvindo que você era capaz, um incentivo, você deve ter desenvolvido um autoconceito melhor, positivo. E aqui vai algo muito importante. O seu autoconceito não é uma sentença definitiva. Ele é uma construção e ele pode ser transformado a cada dia. Na verdade, ele pode ser ressignificado. Você pode ressignificar, inclusive, todas as experiências que você teve negativa, que talvez impactaram nesse seu olhar sobre você mesmo. Porque a forma como você se vê, ela vai sim impactar nas suas atitudes, ela vai impactar nas suas escolhas, ela vai impactar toda a sua vida. Quem acredita que não é bom o suficiente, muitas vezes não vai nem tentar. Já vai desistir antes mesmo de tentar algo, porque já vai achar que vai fracassar. Mas a pessoa que ela sabe que ela é capaz, ela acaba encarando maiores desafios, ela encara os desafios com coragem, ela tem a esperança, a certeza de que ela vai conseguir. E nos relacionamentos isso impacta muito também, porque muitas vezes a pessoa que ela tem um autoconceito negativo, ela acaba aceitando menos do que ela merece, aceitando situações que a machucam, que a prejudicam, né? E tudo porque ela acha que não consegue coisa melhor. Mas quando você se reconhece suas qualidades, reconhece quem você é, você estabelece limites, você não aceita menos, não aceita aquilo que vai te causar problema, aquilo que não está bom para ti. Tu não vai aceitar aquilo. Tu sabe que tu merece coisa melhor. Então, ter um autoconceito saudável não é se achar melhor do que ninguém, mas é reconhecer as suas qualidades, aceitar suas limitações, entender que você está em constante evolução. Esse é o objetivo, é a cada dia melhorar. A única pessoa que nós devemos superar é a nós mesmos. Todos os dias nós devemos nos superar. Hoje nós temos que ser melhor do que nós fomos ontem, e assim sucessivamente. Temos que olhar para nós com mais verdade e com menos julgamento. Vamos fazer algumas perguntas aqui para nós mesmos. Como eu tenho me enxergado ultimamente? Minhas crenças sobre mim me fortalecem ou me limitam? De onde vieram essas ideias que tenho sobre mim mesmo? Eu tenho sido muito crítica comigo? Eu me trato com a mesma gentileza que eu trato as outras pessoas? Então, aqui vão algumas sugestões práticas também. Observe os seus pensamentos, preste atenção na forma como você fala consigo mesmo no dia a dia. Questione as suas crenças negativas.
Nem tudo que você acredita sobre si é verdade. Muitas coisas foram aprendidas, né? Muitas coisas você foi ouvindo e foi internalizando e acreditando, e não é verdade. Pratique o diálogo interno positivo. Ao invés de você ficar se criticando, se autocriticando, se autodepreciando, fale palavras positivas sobre você. Fale palavras gentis, construtivas. Pense nas coisas positivas sobre você mesmo. Lembre-se, tudo começa no pensamento. Um pensamento negativo, você já perdeu. Se você está pensando negativo, você já perdeu. Pense positivo sobre você mesmo. Reconheça suas qualidades. Valorize suas conquistas, mesmo as pequenas. Aceite que você está em processo. Você não precisa ser perfeito, apenas está disposto a crescer. No fim das contas, a forma como você se vê define, em grande parte, a forma como você vive. Pois eu vou te deixar mais uma reflexão ainda. Pense nessa frase. Você tem sido o seu maior crítico ou o seu maior aliado? Eu sou a professora orientadora educacional, Madalena, e esse foi mais um momento especial aqui na rádio A Voz do Coração. Até a próxima e lembre-se, cuidar da forma como você se vê é um passo essencial para transformar a sua vida.